quando você começa errado, termina errado. Quando o treinador saiu do Corinthians, eu acho muito estranho, porque jogador de futebol... Eu acho ele muito bom treinador, né? Eu tô vendo um julgamento feito ao Vitor Pereira antes de escutar. Ele pode ter o motivo dele para ter voltado, vamos escutar. Sim. Eu saí. Grandes do Rio, Vasco, Botafogo e Fluminense fazendo frente com o Flamengo? Ou o Flamengo vai atropelar todo mundo? Vamos ver o que a galera falou. Vamos ver também a situação do Gerson, vamos ver o pacotão de reforços que o Vitor Pereira pediu e muito mais. Então se inscreve, aciona o sino, amassa o like, belezinha? Vamos embora pro vídeo aqui assistir. Acho que não é agora que o vascaíno vai ver o Vasco fazer frente ao Flamengo. O Fluminense tem condições de fazer frente ao Flamengo de alguma forma, né? Se o Flamengo... Não, o Fluminense faz, né? Se o Flamengo jogar o que ele é capaz de jogar, ninguém vai fazer frente. Agora, se o Flamengo jogar abaixo, como a gente viu em parte da última temporada, o Fluminense é um time pronto para fazer frente no deslize do Flamengo. O Botafogo já deu alguns passos para tentar chegar nesse caminho. Não acho que vai ser agora que o Vasco vai dar esse passo. E nem é para isso que os americanos compraram. Não é para agora o Vasco ter condições de ganhar do Flamengo. É para construir um projeto e esse é o primeiro instante. Isso é muito importante o vascaíno ter claro. Não é agora que o Vasco vai se condicionar a bater de frente com o Flamengo na temporada. Então, mas aí você trouxe uma questão importante, eu vou começar com o Zinho e vamos falar sobre isso. A gente está vindo de um ano em que o Campeonato Carioca foi vencido pelo Fluminense e se a gente pega o retrospecto das últimas partidas, o Fluminense vem dando muito trabalho ao Flamengo. Eu estou fazendo essa introdução porque quando a gente fala o cenário carioca está mais embolado do que esteve nos últimos anos, o torcedor tricolor vai falar, pera. O Flamengo é essa potência toda que vocês estão falando, por tudo que está ganhando, mas a gente incomoda eles já... Sim, só que era o Flamengo como um todo poderoso, o Fluminense dando trabalho quando estava em baixa e aí foi subindo e continuou dando trabalho, mas o Botafogo e o Vasco entregues... né, a nada. Sim. E a gente tá vendo o Botafogo já num passo adiante do Vasco de reestruturação, mas e melhorando, e o Vasco vindo nessa toada. Zinho, vai ser, óbvio que eu vou falar do Carioca como o primeiro compromisso, mas aí a gente leva isso para a Copa do Brasil, para Brasileiro. Dos últimos anos, é uma virada na discussão aí nos quiosques do Rio de Janeiro, nas piscinas dos condomínios, nas comunidades, mais inflamado. Tá todo mundo agora olhando e querendo tirar uma casquinha do Flamengo. Queria antes, mas sabia que antes era meio que um sonho. Agora está começando um processo de virar realidade, não estou falando isso da disputa do título do Brasileiro, mas de entrar num jogo sem ser... vamos ver o que dá, porque futebol é uma caixinha de surpresas. Ou ainda não estão assim? Não, tá. A gente vê aqui os comentários de mais expectativas e esperanças dos torcedores de Vasco, Fluminense e Botafogo. Principalmente o Vasco e Botafogo, né? Porque o Fluminense, na gestão do Mário Bittencourt, o presidente, ele... com muitas dificuldades, trabalhando muito com a venda das joias que aparecem em Xerém, ele consegue montar um elenco, consegue fazer uma administração boa no Fluminense, né? Muitas vezes tem que vender, tem que perder, e até vende o Luiz Henrique, né? Eu acho que foi barato, 7 milhões de euros. O Luiz Henrique brilhou nesse início de temporada no Fluminense. Poderia ser vendido por mais, mas às vezes tem que fazer o negócio para girar e montar um elenco. Conseguiu montar, trouxe o Diniz, que deu uma sustentação de treinador no time. O Fluminense vai bem no Carioca e vence, né? Ganha, impede a sequência de conquistas do Flamengo no Campeonato Carioca. Essa rivalidade aumenta, o Fla-Flu, faz um Campeonato Brasileiro muito bom, né? Classifica para a fase de grupos da Libertadores, o Fluminense no caso, e aí os outros clubes, quando chega a SAF, os torcedores de Vasco e Botafogo começam a sonhar também, a ter essa esperança de fazer um time forte, de brigar com o Flamengo. Está muito nessa atmosfera Rio de Janeiro, o Fluminense, a rivalidade é muito quando joga o Fla-Flu. O Fluminense tem levado vantagem no confronto direto durante o ano. Os últimos Fla-Flus, né, o Fluminense leva uma vantagem. Mas aí é aquela coisa que o torcedor do Flamengo fala, ganha um jogo, mas eu ganho o campeonato. Então está faltando isso, né? Esses clubes se estruturarem
para começar a ganhar o campeonato. O Fluminense até vai falar, nós ganhamos o campeonato regional. Mas assim, o Flamengo ganhou, né, a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, disputa o Campeonato Brasileiro até o final. E aí há essa expectativa. O Vasco um pouco mais distante, porque está montando, mas um Botafogo que permaneceu e um Fluminense que fez uma campanha muito boa, os torcedores começam a sonhar de bater de frente com o Flamengo nos campeonatos mais importantes também. O que vocês acham desse cenário carioca? É um campeonato carioca que vai ser legal de observar muito mais do que os últimos 5 anos, por exemplo? Por exemplo, o Flamengo vai ter que jogar, vai ao Mundial de Clubes, né? Sim. Depois tem a Supercopa e tal. Recopa. Ele está em olho em outras coisas, mas um motivo para o pessoal querer tirar uma casca nesse primeiro semestre. O Flamengo tem muita competição para jogar, não é? E será que o Flamengo vai botar o time principal desde o início do Carioca? Nenhuma chance. Nenhuma chance. Nenhuma chance, né? Sim, você acha que o Flamengo bota o time principal de cara? Eu acho que não. Não vai. Eu acho que não. Não vai. Tem feito isso, né? Às vezes nem entra com o time B. Entra com a garotada do Sub-20, 23, com alguns jogadores que pedem para jogar. Foi o caso do Michael lá no início do ano, antes de ser negociado. Então a expectativa é o início de Carioca, vou te falar a verdade, nem o Fluminense começar com o seu time titular também. Sim. Não, esse é um ponto de partida. Agora, quando for a Vera, quando for no sério, quando rolar Campeonato Brasileiro e tal, aí, meu senhor, Esquece. aí joga todo mundo. O único do Rio que, mesmo com o Vasco se reforçou, a gente tem que entender e colocar cada joia na sua prateleira. E eu acho que cada clube do Rio de Janeiro é uma joia. Então, cada joia na sua prateleira. Hoje, a prateleira de cima, aquela que fica mais alta, que é pra criança não pegar. A capa do catálogo das joias. Sabe aquela... Com a Gisele Bündchen. Lá em cima, aquela joia lá em cima, esse é o Flamengo. Quem é que dá problema com o Flamengo? Fluminense. O tricolor. O Fluminense é um BO pro Flamengo. O Flamengo, quando vai jogar com o Fluminense, olha, eles estão aí de novo. É o Fluminense. É duro, cara. É duro jogar com o Fluminense. Pro Flamengo é osso jogar com o Fluminense. E o Fluminense tem dado cada bagaçada no Flamengo que não Os mais diferentes técnicos. Foi com o Exato. Adair, foi com o Marcão, foi com o Abel, campeão foi com o Abel. O Abel foi o Abel. O Diniz agora venceu Isso, também. Exato. Entendeu? O BO do Flamengo é com o Fluminense. O Botafogo até jogou, foi tranquilo, né? Começou o Botafogo fazendo 1-0, foi isso aí? Aí daqui a pouco caiu, virou um caminhão de mudança, entendeu? Você vai estar tudo bem, tudo arrumadinho, tudo em casa. Já viu como carrega a melancia? Melancia você bota tudo dentro de um caminhão e depois no caminho ela vai se acertando. Entendeu? Elas vão rebolando assim, Mas E é a se realidade. cai Como uma- como é que você vai acertar um caminhão de melancia? Não dá pra você encaixar tudo. Você bota um monte de melancia em cima do caminhão. E aí no meio do caminhão, os caras dão risada. Aí no meio do caminho, a melancia vai se acertando ali, uma vai encaixando na outra e tal. E o negócio é exatamente isso, é o time do Flamengo. Começa meio que assim, daqui a pouco tá tudo certo. Quando jogar a Vera, aí os caras estão prontos, gente. Cadê a melancia bonita, hein? Opa! Aquela suculenta, sabe? Aquela melanciazona. Vamos esperar o treinador chegar, Pascoal. Aí, nesse casozinho, você tem toda a razão. Cerca Porque não. na minha opinião, eu vou falar só, eu não quero influenciar ninguém. Mas eu acho que quando você começa errado, termina errado. Quando o treinador saiu do Corinthians, eu acho muito estranho. Porque jogador de futebol, a gente tem um craque aqui, que é o Zinho, jogador de futebol conversa. Mas é o Flamengo, jogador do Corinthians não conversa com o jogador de futebol. Conversa Lembro frases fiada. de conversa A com o primeira coisa que os caras fizeram é pegar o telefone lá. Escuta, como é que é o negócio aí? Ele dá palestra 1 hora antes do jogo e não passa a escalação pra ninguém? Ele vai lá no treino e manda fazer e some? Ele fala tudo em coletiva? Ele entrega os caras? Entendeu? Ou não é isso, Zinho? Os caras não estão sabendo qual que é. Não, jogador conversa com o jogador, com certeza. Agora, o jogador também vai analisar quando ele chegar aqui. Eu tô curioso. Doido para chegar aqui o treinador, né, o Vitor Pereira, e a coletiva dele. Ele vai ter que dar essa explicação. Por que ele saiu e por que ele rapidamente volta. Aí, a partir daí, o dia a dia dele com os atletas, a postura,
né? Os treinamentos. Nego diz que jogador de futebol é burro. Ah, jogador de futebol, não sabe falar. Não é assim não é assim não. Jogador de futebol não gosta de bala juquinha, sabe? Aquela coisa de dar bala juquinha, de ficar contando uma história, mas é outra. Então, assim, o Vitor Pereira, ele no dia a dia, a postura, a qualidade, o trabalho, vai dizer o que ele vai alcançar com o Flamengo, com esses jogadores que já conquistaram tudo. Então eu tô curioso. Eu acho ele muito bom treinador. Muito bom treinador. Ele vai ter que só ser muito convincente no que ele vai falar, né? Essa fala. Por isso que eu não estou julgando antes de escutá-lo, né? Eu estou vendo um julgamento feito ao Vitor Pereira antes de escutar. Ele pode ter o motivo dele para ter voltado. Vamos escutar. Sim. Ah, eu saí, foi isso mesmo, mas eu estou voltando por causa disso. E aí no dia a dia, a competência dele conquista os jogadores. Vai ter que ser assim. Sim. Turma... Antes da gente estar vendo as notícias aqui, primeiramente, jogador tem que ser profissional, irmão. Ó, o chefe é ele. O chefe agora é ele. É o cara que dá as cartas, o cara que manda é ele. Então os jogadores precisam respeitar o cara. Ah, porque falou... Ele é o chefe. Claro, tem que ter a gestão de grupo, não é algo, vai ser imposição. Não. Beleza. O jogador tem que ser profissional e o Zinho foi bem nessa. Calma. Vamos ver o que o cara tem pra dizer. Não sei se vai ser dia 2, dia 3. Vamos ver quando vai ser a coletiva dele, que o Flamengo não anunciou ainda, né? Deve estar esperando virar o ano pra confirmar o contrato. Flamengo monitora situação de dupla de argentinos a pedido de Vitor Pereira. Olha aí, rapaziada, informação bem relevante, muito importante. Flamengo de olho aí no Alcaraz, no meio-campista Alcaraz de 20 anos e no volante Perrone, de 19 anos. O Alcaraz que joga pelo Racing e o Perrone joga pela equipe do Vélez da Argentina. Ambos os jogadores argentinos. Então, Vitor Pereira já cobrando a diretoria do Flamengo sobre reforço, que ainda não anunciou ninguém. Tem muitos rubro-negros cobrando. Pá! Flamengo não anuncia ninguém. Cadê os reforços? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? E temos aqui também, ó, Flamengo e Fluminense planejam investir 200 milhões de reais para reformar o Maracanã. Gente, o que acontece? Apenas se o Flamengo e o Fluminense conseguirem a licitação por 25 anos, né? Que não sai nunca essa licitação, sempre renova 6 meses, 6 meses, 6 meses. Se o Flamengo conseguir essa licitação, tá? O Flamengo vai ter que... O Flamengo e o Fluminense, na verdade, vão ter que fazer uma série de manutenções. Placares eletrônicos, parte elétrica, cobertura do estádio. Só esse todo aqui, tá vendo isso aqui? Isso aqui é caro pra cacete, meus amigos. O Flamengo vai ter que mudar isso aqui. Vai ter que mudar. Isso aí já é certo. Só que aí, 200 milhões vai sair sendo o Flamengo, sendo o Fluminense, né? Esperamos que seja assim, né? Vamos ver, ainda tem a licitação pra sair. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve, aciona o sino, amassa o like, tamo juntão, saudações rubro-negras.